Senador Eduardo Girão, uma honra muito grande poder participar dessa sessão, e é uma honra não só participar da sessão, como também a possibilidade de poder falar sobre o nosso trabalho aqui em Campo Mourão, no Paraná. Então, senador, e até eu queria perguntar se eu posso compartilhar a tela. Vamos ver se a minha tela aqui vai poder ser compartilhada. Okay. Posso compartilhar a tela? Vamos ver. Vou fazer isso. Ainda não entrou aqui para gente. Tá, mas vamos ver, já vai. Vou tentar compartilhar a tela aqui. Então, aqui já voltamos. Então, eu pergunto se as pessoas estão vendo a tela que eu estou compartilhando. Não estamos vendo. Não estamos vendo. Está acontecendo o mesmo problema. Olha aí, doutor José Miguel. É a mesma situação aí. Está acontecendo também com a doutora Márcia Maria Queiroz. Vamos ver o que é que está acontecendo, porque a gente viu que entrou na hora do doutor José Miguel. Sim. Entrou, mas não está voltando. Vamos ver aí o que o pessoal da técnica, se puder me ajudar, vai ser muito bom. Não, nós gostaríamos muito, muito. Se não der, nós vamos colocar, igual aquela fila de espera dos aviões para decolar, colocar aí depois a senhora, depois do doutor José Miguel, para passar para outro que possa apresentar daqui, enfim, que não tenha material para apresentar. Mas a gente quer ver o seu material. Ok. Eu poderia falar sem o material, mas tem uma foto, principalmente, que é a foto final, que eu gostaria muito que fosse mostrada. Tem uma notícia boa aqui para a senhora. A equipe está me dizendo que já foi compartilhado o seu material daí. De que estado a senhora está? Eu estou no Paraná. 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 Em Campo Mourão. Ótimo. Então, a equipe já deu ok que o material já está aqui também. Então, está sob o controle nosso aqui e a gente pode ir passando o material e a senhora vai acompanhando. Pode ser assim? Pode ser sim. Daí eu vou pedir só para adiantar o slide ou não. Tá. Então, vamos lá. Ok? Então, vamos lá. Eu vou esperar que eles passem. Então, aqui é a nossa tela inicial, o índio que habita em nós. E eu gostaria de dizer, senador, que me pediram e eu estou aqui para compartilhar um trabalho que eu fiz a partir da constelação, que acabou sendo um exercício prático de inclusão. O senhor falou há pouco tempo sobre inclusão, e esse trabalho que eu apresento agora é um grito pela inclusão. E ele é a observação das constelações que eu faço aqui em Campo Mourão há 19 anos, toda semana. E eu vou começar falando da seguinte forma. Então, eu vou pedir, por favor, que adiante para o próximo slide. Então, aqui, esse trabalho é exatamente sobre isso que está se apresentando nessa tela. Aqui nós temos mulheres do final dos anos 1800 e começo dos anos 1900, e eu pedi que fosse colocado aqui nessa foto uma índia, que vocês estão vendo aqui do lado direito. Por quê? Porque o trabalho que eu vou apresentar hoje é sobre os descendentes dessa índia que começou uma família com um português. E o português era desse ambiente aqui que nós estamos vendo. Então, para não me alongar, eu vou pedir que passe, então, para o próximo slide. Então, e eu peço que essa imagem seja gravada na mente de cada uma das pessoas que está assistindo. Por quê? Porque o trabalho que eu fui fazendo, porque eu vou fazendo constelação há 19 anos, e começou a aparecer um padrão nas constelações que eu fazia, que começou a me chamar a atenção. Começou a chamar a minha atenção que alguns temas levavam a ancestrais indígenas. Temas como dificuldade de vencer na vida, dificuldade de subir na carreira, e é sobre eles que eu vou falar agora.
E esse tema levava ancestrais indígenas, isso chamou minha atenção e eu comecei a observar, eu comecei a pesquisar, comecei a estudar. E o cerne do trabalho, porque aqui eu não tenho muito tempo, o cerne do trabalho é isso que se apresenta nesse slide: horizontal e vertical. Horizontal e vertical. O que vem a ser isso, horizontal e vertical? Horizontal é a cultura indígena, vertical a cultura branca. E eu vou explicar melhor isso e nós vamos passar para o próximo slide. Então, o que significa horizontal e vertical? É a forma como cada uma dessas duas culturas se relaciona, por exemplo, com a terra, com a natureza, com o alimento, com os companheiros, com o trabalho. Para o indígena, ele tem com a terra e com a natureza uma relação de igualdade. Ele não é maior do que ninguém. Então, o índio não conhecia a propriedade, eles não escrituravam propriedade para um indivíduo. A terra, para eles, não se conquista, não se domina. Para quê? Não se conquista para servir a seus interesses individuais. E a terra, para eles, também não se dominava para que servisse a seus interesses individuais. Né? Tudo era dividido com todos. Por exemplo, o alimento, tudo era dividido com todos. Então, uma cultura horizontal. Então, tem mais um item aqui que é muito importante, que faz parte da cultura deles, que é viver no aqui e no agora. Isso aqui é muito importante, a gente vai passar para isso depois. Então, e a nossa cultura, a cultura não indígena, que eu vou chamar aqui de cultura branca, o que se mostrou nas constelações? A nossa cultura é vertical, baseada no individualismo, baseado na propriedade privada, baseado na acumulação, no lucro, no planejamento. Então, olha só, para o indígena, ele vive no aqui e no agora. E para nós aqui na nossa sociedade, nós acumulamos para o amanhã, nós temos lucro pensando no amanhã, nós planejamos pensando no amanhã. Então, e com relação aos nossos amigos, aos nossos companheiros, é sobrepor-se. O nosso objetivo é sobrepor-se, é competir, é ser melhor, vencer. Então, nós somos aqui a cultura do number one. Nós temos que ser o melhor, nós temos que ser o melhor, nós temos que vencer. Então, agora eu vou passar para alguns outros detalhes no próximo slide. Olha, gente, aqui nós temos brancos e índios, como, de novo, eles se comportam quando estão numa sociedade. E até vou falar uma coisa diferente que eu não pude falar no começo, mas esse trabalho ele foi feito com os nossos atuais clientes, que são descendentes de índios. Então, imagine, um descendente de índio, um bisneto, por exemplo, daquela Índia inicial, um bisneto daquela Índia. Ele vive hoje, ele pode ser loiro, pode ser de olhos verdes, mas ele tem um emaranhamento com aquela Índia. Então, como que ele vai se sentir? Então, ele está aqui, como é que se espera que ele se comporte diante de uma questão de terra? Espera-se que ele seja proprietário, que ele seja dono. Mas, para ele não está acostumado com isso. Para ele, não precisa. Tá, do jeito que está muito bom. Então, a sociedade no entorno espera que ele seja proprietário. Para ele, na cultura dele, não precisa. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o julgamento. O branco vai fazer o julgamento e vai dizer que ele é preguiçoso, que ele é improdutivo, que ele é indolente, não é? Na profissão, espera-se que ele suba na profissão,
que ele galgue posições na profissão. Mas para ele não precisa subir, está bem assim. Ele estando bem por hoje, está bem, então. Então, qual é o julgamento que a sociedade do branco faz? Que ele é incompetente, que ele é uma pessoa sem futuro, que ele é uma pessoa sem iniciativa. E com relação a patrimônio, para os índios, ele não precisa acumular. Ele não precisa para o amanhã prover, poupar e guardar. Não precisa, por quê? Porque ele pensa no hoje. Para ele está bom assim, tendo por hoje está bom. Então, o que acontece? O branco vem com o seu julgamento. Ele é sem futuro, ele é incompetente, ele é indolente. E se for o sogro, vai dizer que ele é um mau partido. E se for o sogro, vai dizer que ele é mau marido. Então, e para as pessoas, espera-se que ele vá competir e superar. Mas para ele não precisa disso, competir e superar. Então, gente, o que acontece? Acontece que nós temos aqui 2 tipos de modelo mental. O modelo mental do branco, o modelo mental da cultura indígena. Acontece que um julga o outro pelo seu modelo mental. O branco julga o indígena pelo seu modelo mental. E o que acontece? Ele acaba sendo, porque como ele não tem o ímpeto de subir, de acrescentar propriedades, de ser dono, ele vai ser, então, sem futuro, sem iniciativa, ele vai ser um mau partido, um preguiçoso. Eu me lembro, numa das primeiras constelações minhas, uma mãe veio fazer constelação de um filho e o tema da constelação era que ele era folgado. Então, gente, eu peço então que passe para o próximo slide, por favor. Então, dá mais um clique para voltar. Aí, isso. Então, todas as constelações em que os ancestrais indígenas apareciam, o cliente nosso, que era o bisneto, o neto, bisneto do indígena, ele começava sem força, ele começava muitas vezes até no chão. E à medida em que o índio era incluído e honrado, o ancestral dele, ele acordava, ele se enchia de força, ele se enchia de energia. Então, o que acontece? Eu comecei a ver que 30% dos brasileiros, aproximadamente 30% dos brasileiros, têm ancestrais indígenas. E eu comecei a pensar, quem sabe a mesma coisa que acontece no micro, um caso um por um, pode acontecer no macro. Quem sabe a força do Brasil está bloqueada lá atrás, junto com os índios, porque os índios, eles realmente não foram respeitados. Então, vocês me perdoem se eu vou ler o que está escrito aqui. Com tudo isso em mente, eu penso que o verdadeiro poder do Brasil como país, a força visceral do Brasil, só será liberada quando os indígenas, primeiros habitantes da terra sobre a qual se construiu a nação, forem reconhecidos e honrados. E também quando eles tiverem um lugar de respeito no coração de cada imigrante que aqui veio para fazer a vida, para ganhar dinheiro e criar os filhos. Porque o desenvolvimento, claro que o desenvolvimento que os imigrantes trouxeram foi muito importante, mas, no entanto, ele foi, sem dúvida, construído sobre as perdas e o desrespeito que os indígenas sofreram. Então, a partir de todos os fatos que eu coletei nas constelações, eu cheguei a essa conclusão, que o Brasil hoje
é nessa imagem aqui. O Brasil não está reconhecendo, o Brasil não está incluindo, o Brasil não está respeitando aqueles que foram os nossos primeiros. Eles foram e continuam sendo os nossos primeiros. E eu vou até citar uma frase de Bert Hellinger. Ele disse o seguinte: enquanto não houver honra a todas as culturas ancestrais, não haverá ordem e progresso. Então, senador, eu encerro dessa forma, apresentando aqui a imagem que eu tenho do Brasil, da forma que o Brasil está hoje. Muito obrigado, senador, pela oportunidade que eu tive de apresentar esse trabalho. Olha, Obrigada.